Muito boa noite, estamos de volta aqui para essa live, né? E vou entrevistar o também jornalista, estudioso acadêmico, Reinaldo Aragon. E trago aqui, eu estive agora há pouco, numa homenagem que o Grupo Esfera fez ao Guilherme Boulos, mas eu vou passar aqui um vídeo que ele falou sobre o evento do Rio de Janeiro, e isso será um dos temas que nós vamos abordar aqui, eu e o Reinaldo Aragon. Reinaldo, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Joaquim, prazer estar contigo aqui mais uma vez, boa noite a toda a comunidade, vamos embora falar desse tema espinhoso aí, né, que a gente está vivendo. Pois é, eu vi um artigo seu falando sobre, lá atrás já, alertando sobre essa história do narcoterrorismo, na verdade, uma nova batalha, vamos chamar assim, da guerra híbrida, né? Uma nova batalha. Já causaram prejuízo com a guerra híbrida, no caso da Lava Jato, e agora tem essa história do narcoterrorismo. Só que antes, eu falei agora há pouco com o Guilherme Boulos, ele foi homenageado no Grupo Esfera, que é do João Camargo, né? Então estavam lá empresários, outros ministros, estava lá o diretor da Polícia Federal, estava o Zé Múcio, estava o Bruno Dantas, do TCU, tinha empresários também. Então, todos eles fazendo uma homenagem ao Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos está bem cotado, viu? Porque faz essa homenagem. Tem quem diga que ele poderia ser até um sucessor do Lula em 2030, né? Então, mas enfim, eu vou colocar aqui, são 6 minutos, se você permitir, depois eu quero ver a sua avaliação sobre o que fala sobre o evento do Rio de Janeiro. Ele fala sobre a história dos aplicativos, né? E qual é o trabalho dele hoje, e ele vai receber uma missão do Lula, que é correr o Brasil. Aí eu fiz uma pergunta para ele, se vai correr o Brasil, vai para o Rio, e qual é a posição do governo. Então, eu vou colocar aqui. Ótimo, mas também Opa. no governo, o que o senhor já conseguiu priorizar e o que deve continuar priorizando agora, ainda neste ano de 2015. Agradecer ao João, ao Esfera pelo convite, pela oportunidade de vir aqui fazer uma conversa tanto com parlamentares, outros companheiros de governo e também representantes do setor empresarial para tratar um pouco da situação do país. O presidente me deu algumas missões, uma delas é poder rodar o Brasil, estamos preparando isso. Agora tem a COP na semana que vem, começa agora, mas a participação social, a cúpula dos povos, a participação popular que o meu ministério cuida, vai ser na semana que vem, eu vou estar em Belém. Mas voltando disso, nós já vamos começar esse governo na rua, que é o giro pelo Brasil e para todos os estados do país até maio, ouvir as pessoas, conversar com o povo, apresentar o que o governo do presidente Lula tem feito. Essa é uma missão que o presidente me deu e que eu vou cumprir muito afinco e com muita prioridade. Além disso, dialogar e buscar construir soluções para setores da classe trabalhadora, dos trabalhadores brasileiros, em que nós ainda temos tido alguma dificuldade de diálogo. Motoristas de aplicativo, motoristas de Uber, né? Entregadores de aplicativo. Eu vinha tratando desse tema, inclusive, como deputado, lá na Câmara, na comissão especial que foi criada. Eu acho que esse é um tema que exige muita urgência. Porque, veja, o que as plataformas fazem? A Uber, o iFood, 99, qualquer uma delas. Elas fazem intermediação tecnológica, certo? Entre quem precisa de um serviço, seja a entrega de comida, e quem vai fazer. Né? Ou entre quem quer ir para um lugar, né, e o motorista que vai levar. E essa intermediação tecnológica tem significado ganhos muito excessivos em relação aos trabalhadores, que a cada viagem, né, tem uma parcela retida pelas empresas de tecnologia para sustentar essa intermediação, sendo que quem paga o tanque de gasolina é ele, quem troca o pneu é ele, se tiver um acidente não é dele. Ou seja, você tem que ter garantias de direitos para esses trabalhadores. Então, esse é um tema que o presidente Lula também me pediu, junto com o ministro Marinho, liderado pelo ministro Marinho, que é o ministro da pasta, ajudar a tratar com os trabalhadores. E lógico, tem o tema, quarta-feira agora, estou indo para Belo Horizonte,
se completam 10 anos do crime que foi cometido em Mariana e Brumadinho, né? O governo federal, sob a orientação do presidente Lula, conseguiu uma repactuação do acordo de reparação para as vítimas, chegou a 100 bilhões de reais, parte disso já está sendo feito, tem mais coisa para ser feito, né? De apoio social, econômico, de reparação ambiental àquela região. Então, a Secretaria-Geral também cuida da repactuação do Acordo de Mariana e vou estar lá na quarta-feira. Ministro, nesse contexto de rodar o Brasil, o que o seu ministério pretende fazer em relação ao Rio de Janeiro, que tem hoje um problema muito grave? O problema do crime organizado não é só do Rio de Janeiro. O problema do crime organizado é do Brasil. A minha pasta, o meu ministério, não cuida disso, mas o Ministério da Justiça, que cuida, em primeiro lugar, apresentou a PEC da Segurança Pública. Já faz meses que ela foi apresentada para o Congresso Nacional. Os mesmos governadores que hoje estão fazendo demagogia política foram contra a PEC da Segurança Pública. Veja, o que a PEC da Segurança Pública permite? Que o governo federal tenha mais instrumentos para combater o crime organizado. Porque hoje, e a nossa Constituição prevê isso, a responsabilidade de segurança pública e de combate ao crime é dos governos estaduais. Só que o crime organizado é federal, é nacional, as organizações criminosas estão em todos os estados. Nenhum estado, isoladamente, tem condições e instrumentos para combater o crime organizado sozinho. O que o presidente Lula buscou fazer com a PEC da Segurança Pública e agora com a lei antifacções que foi para o Congresso é dar garantias para o governo federal poder ter melhores condições de combater o crime organizado, né? Isso está sendo feito. Outra coisa que o presidente Lula fez foi a Operação Carbono Oculto. Porque, gente, vamos aqui falar o português claro. Alguém acha de verdade que a cabeça, que o comando do narcotráfico, do tráfico de armas, está num barraco lá no Morro do Alemão, ou em Paraisópolis, em São Paulo, ou no Sol Nascente, aqui no Distrito Federal? Vamos ser franco. Essa é a história da carochinha. O comando do crime organizado, como a Operação Carbono Oculto mostrou, está envolvido com lavagem de dinheiro com fintechs, está envolvido em lavagem de dinheiro com bets. Então, você vai combater isso com inteligência, não com carnificina. É isso. Bom, aí são outros assuntos, mas eu queria trazer, porque você acabou de falar sobre isso, e dizendo, né, que o comando está fora da favela, né? E é claro que está fora da favela, né, Renan? Passo para você. Não, pois é, Joaquim, comunidade. Eu acho interessante que esse tema já tem sido levantado há bastante tempo, né? Desde que o Trump ele começou a campanha dele em 2024, ele já falava muito em narcoterrorismo na América Latina. E o que a gente tem visto agora é todo o continente está sob essa espada, de que qualquer lugar, qualquer território está sendo acusado de ter narcoterroristas. E assim, a gente sabe, tanto pela legislação internacional quanto pela brasileira, que o terrorismo ele tem a ver com ideologia, né, e com fundamentalismo, não é uma questão do crime organizado em si. Agora, o fato é, a gente tem organizações criminosas muito poderosas no país, a gente fala muito do Comando Vermelho e do PCC, mas as próprias milícias se organizam como organização criminosa. A gente tem outros estados, outras organizações criminosas muito fortes, e elas estão se espalhando, elas estão espalhadas pelo Brasil. Agora, o que está acontecendo é o seguinte, o Boulos falou agora da Operação Carbono Oculto. Quando eu vi a Operação Carbono Oculto, quando ela veio a público, teve a operação, eu entendi que o governo estava começando a ficar atento à questão dessa narrativa de que os países latino-americanos eram os culpados pelo narcotráfico no mundo e que seria uma resposta já estratégica para tentar assim, mostrar para o mundo e para o Brasil, olha, o governo federal está atuando. O que eu acho engraçado é o seguinte, Joaquim, agora se você abre o YouTube, tem um monte de propaganda da Carbono Oculto, meses depois, 2, 3 meses depois, né? E eles não exploraram isso na época, eles deveriam ter explorado isso. E o que acontece é o seguinte, quando houve a operação, teve todo aquele bafafá relacionado à operação, mas ela parou depois, você não teve mais notícias. Uma coisa que o governo deveria ter feito de forma preventiva e estratégica é estar sempre falando e sempre fazendo novas incursões, porque uma incursão em si
que chegou as fintechs, chegou as bets, chegou a questão dos postos de gasolina, chegou a Faria Lima, isso deveria estar sendo cada vez mais divulgado esse tempo todo pelo governo de forma sistemática, porque uma das maiores ameaças, talvez a maior ameaça que a gente tenha real no país hoje, seja a questão da segurança pública, porque você tem um governo, o crescimento econômico, apesar dos pesares de toda falta da correlação de força extremamente negativa para o governo, você vê o país crescendo. A gente passou por um momento agora que eu me preocupei um pouco, inclusive, eu até cheguei a falar isso aqui no 247 em outros lugares, que nós estávamos naquela, Lula será reeleito no primeiro turno. As pesquisas indicam isso. E eu entendo que toda a mídia progressista tem essa consciência de que 2026 vai ser uma batalha muito feroz. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado com aquela autoconfiança de que as coisas estavam muito bem. Porque, assim, uma coisa que eu acho muito importante, até a gente começar a falar essa história, Joaquim, é o seguinte: quando a gente pensa nos interesses dos Estados Unidos na América Latina, na forma como eles nos influenciam, na forma como eles desestabilizam as nossas democracias, eles sempre tiveram um tempo, tá? Sempre nessa continuação e renovação da doutrina Monroe, mas sempre eles tiveram um tempo para poder desgastar governos, tanto que a América Latina tornou-se progressista há 20 anos para cá, porque antes eram governos, sempre governos mais à direita, mais conservadores, de golpes militares, ditadura. Então, o que acontece? Nesse momento, a gente vê os Estados Unidos voltar todos os canhões para a América Latina. O Mar do Caribe hoje tem mais de 10 mil tropas. Você tem um submarino nuclear, você tem o maior porta-aviões do mundo, você tem uma força aérea imensa. Isso se chama diplomacia canhoneira. Foi algo que sempre os Estados Unidos fez muito bem, que é falar, vou botar nas suas águas um monte de canhão virado para você, você não tem como se defender, e eu vou ditar o que vai acontecer a partir de agora dentro do seu país. E a gente viu começar com a Venezuela, e eu lembro que uns 4, 5 meses atrás, eu fiz uma raspagem na internet, busquei os dados, e eu vi que o Atlantic Council e a Rand Corporation tinham falado que talvez a Colômbia perdesse a certificação de de país que combate o narcoterrorismo. E isso já com os ataques do Trump à Venezuela. 2 meses depois, a Colômbia perdeu essa certificação. E, assim, podemos ter críticas ao governo Maduro? Podemos, claro que podemos. Mas o Maduro nunca foi ligado a narcoterrorismo. Então, essa é uma narrativa que é uma narrativa relativamente recente. A Venezuela apanha da mídia mainstream, apanha da mídia ocidental há 2 décadas, só que você não ligava o governo da Venezuela ao narcoterrorismo. Então, eles estão plantando isso por quê, Joaquim? Porque dentro desse sistema de crença que a sociedade vive, quando você fala em segurança pública, você atiça a questão do pânico moral, do pânico. E isso é um gatilho muito forte para essas operações psicológicas. Então, quando a gente vê hoje que 70% do brasileiro considera que a operação foi bem sucedida, eu não estou levando em conta, eu não quero fazer nenhum julgamento da pesquisa, porque eu não conheço a metodologia, mas eu estou lidando com os dados que foram me apresentados. E não é um dado que a gente possa duvidar, porque o povo brasileiro está cansado da violência pública, o povo brasileiro está cansado da insegurança. Só que acontece o seguinte, o problema eu vi a mesma pesquisa Quest indicou que acho que 66% dos brasileiros são a favor de você rotular, taxar essas facções criminosas como narcoterroristas. Para quem ouve isso de imediato, assim, para quem vê isso na superfície, me parece uma resposta boa, porque tem pessoas sendo assassinadas na rua, tem assalto, tem violência, tem todo tipo de crime que é cometido por essas facções. Só o que acontece é o seguinte, o fato é, até esse momento, se eu não me engano, 17 não tinha nenhuma passagem pela polícia, tá? Muitos ali eram trabalhadores que foram mortos, e a gente está normalizando, relativizando uma chacina. E isso que é o mais perigoso. Aí você pega a mídia mainstream, que no início ele criticou o governo Castro
e a operação, por ser muito violenta, hoje ela já está relativizando de forma a reverberar a opinião pública de que isso está normal, isso é o certo a se fazer. A gente vê essa missa que o Cláudio Castro cantou no domingo, né, que foi assim a prova de que a gente tem uma sociedade profundamente doente, profundamente insegura e profundamente vulnerável a esse tipo de desestabilização que a gente está vivendo. Ou seja, para completar essa parte da fala, o que eu acho interessante é o seguinte: tudo aconteceu num momento muito propício, foi tudo muito conveniente. Você tem o Lula crescendo nas pesquisas, você tem a Assembleia da ONU, em que o Lula foi extremamente bem, em que o Trump precisou recuar, e isso aí a gente pode conversar depois, que também é algo bem perigoso, tá? E teve a tal química que teve um encontro na ASEAN, que enquanto o Lula estava na Malásia, estava tudo bem. Ele estava, todo mundo falando, o Lula está crescendo, país do desemprego cada vez baixando mais, inflação baixando, o poder de compra aumentando, está tudo bem. Quando ele pega o avião e volta para o Brasil, acontece o que aconteceu. Ou seja, ele estava incomunicável, o governo estava sozinho, sem a genialidade política do Lula para lidar com aquela situação. Aquilo foi feito exatamente no momento em que a Argentina aprova a lei antimáfia, né, que é a lei antiterrorismo, e a gente pode falar um pouco disso depois, e o Paraguai se aprofunda as relações com os Estados Unidos de cooperação militar no que diz respeito ao combate ao narcotráfico. Aí eu só queria, para terminar, mostrar um mapa mais ou menos da situação que a gente tem hoje e o que isso tem a ver com o Rio de Janeiro. Você tem 10 mil tropas na mar da Venezuela. Mais de 70 pessoas já foram assassinadas pelos Estados Unidos, sem prova, sem nada, pescadores, em sua maioria. E assim como no Mar do Caribe, aqui no Rio, você não mata o bandido. Você prende o bandido, você condena o bandido e ele cumpre a pena. Joaquim, eu não sou daqueles que acham que bandido... Eu não sou daqueles que... Eu não sou um cara punitivista, mas eu acho que sim, que facções criminosas, o crime organizado deve ser culpabilizado, sim, mas você não tem que matar as pessoas. Aí, ou seja, o que eles estão fazendo hoje na Venezuela, no Mar do Caribe, foi mais ou menos o que está acontecendo na Maranhão Alemão. Eles estão matando sem perguntar. O que eles fizeram, inclusive, isso é uma coisa que ninguém está falando, eles declararam isso, que o objetivo deles foi isolá-los no alto da mata. Para que eles fizeram no meio do caminho? Foram matando todo mundo, para que todos corressem para aquele lugar. Quem estava no caminho foi sendo morto. Se você era homem, preto e pobre, e ali todo mundo era pobre, eles não queriam saber, saíam matando, e a gente viu um monte de declarações que a gente viu que o horror que foi aquilo ali. E a gente faz paralelo com a Palestina, a gente faz paralelo com a Cisjordânia, com o Líbano, com a Síria, com ímpeto imperialista de dominação. Aí, para completar, só para a gente passar a palavra, desculpa, você tem aqui a Venezuela, você tem a Colômbia, que está sendo desestabilizado. O Petro não tem nada com tráfico de drogas, tá? O Petro é um grande líder e que, pela primeira vez, um governo de esquerda na Colômbia leva milhões e milhões de pessoas na rua. Você tem o Equador, que não tem fronteira com o Brasil, mas é um país hoje que está completamente conflagrado, que é um país que tem um histórico recente progressista, muito desenvolvimentista, que hoje está na mão com o nobu dos Estados Unidos. Inclusive, o Equador está à beira de uma guerra civil, né? Eles querem desestabilizar o Equador para que o Equador seja um novo Porto Rico. Você tem o Peru. O Peru tem fronteira com o Brasil. E o Peru tem o Porto de Xangai. Talvez, quando eu falo... Por que eu falo desse cenário? Porque a questão dos Estados Unidos, o Joaquim, comunidade, é uma questão existencial para eles. Eles são um império em decadência, com uma economia em decadência, com uma sociedade em decadência que estão perdendo cada vez mais influência no mundo. Ou seja, eles precisam do quintal deles para que eles consigam manter o hegemon por mais um período e tente, de alguma forma, se reerguer. E o que eles vão fazer é uma guerra com o mundo, saqueando as nossas riquezas, os nossos bens, o nosso povo. É isso que eles querem, acumular poder novamente com a América Latina, com tudo que nós temos, que a gente possa oferecer para eles, para que eles possam se fortalecer novamente e encarar essa disputa que eles têm com o Sul global, de uma forma geral. E desestabilizar a América Latina é desestabilizar o Sul global. Então você tem
Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Porto de Xangai. O principal rota comercial da China hoje. O Porto de Xangai, com a bioceânica, que já foi aprovado o estudo de impacto para a construção dela, muda completamente a rota, a logística, a dinâmica comercial no continente americano. Os Estados Unidos vai mais uma vez perder a hegemonia. Então, o que eles têm aqui hoje na América Latina, para eles é sobrevivência. E você tem o Paraguai, tá? Uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é o seguinte: nossos irmãos paraguaios nos têm como genocidas, Joaquim, porque nós cometemos um genocídio no passado no Paraguai. E o Brasil não se desculpou o suficiente por ter matado grande parte da população masculina do Paraguai num genocídio covarde. E o Paraguai hoje está muito alinhado com os Estados Unidos. Você tem a Argentina, que hoje praticamente é os Estados Unidos que manda na máquina estatal argentina, inclusive vão ser construída a base e a cooperação em relação ao narcotráfico está crescendo. E você tem a Bolívia, que também está muito estável. Tirando a Argentina, o que todos esses países, e o Paraguai, o que todos esses países têm em comum com o Brasil? Fronteira. E fronteira onde? Amazônica. Ou seja, olha como que os Estados Unidos está cercando não somente o Brasil, mas as riquezas amazônicas. Tá? Aí, assim, a Amazônia é onde tem principais rotas de tráfico. É verdade. Não existe, ninguém faz fentanil na Amazônia. O fentanil é feito ou no México ou dentro dos próprios Estados Unidos. Mas sim, o tráfico de cocaína, maconha, entre outras drogas, saem da Amazônia, que é um território gigantesco, dominado pelo crime organizado, que são madeireiras ilegais, garimpos ilegais, pesca ilegal, grilagem de terra, pecuária ilegal. Esses são grandes criminosos, grandes organizações criminosas. E o tráfico de drogas juntos. E muitas das vezes, todos esses crimes andam juntos, tá? Na Amazônia. Então, você tem um cenário em que os Estados Unidos precisa desestabilizar o Brasil. Agora, prometo, agora eu completo de vez. Cláudio Castro e a elite carioca nunca esteve preocupada com o pobre favelado do Rio de Janeiro. O tráfico de droga ele é muito ruim para a comunidade onde ele está presente, porque a polícia chega matando todo mundo, a guerra entre traficantes mata gente inocente e deixa as pessoas em pânico. Só que esse tipo de crime não é um crime que afeta a Zona Sul, afeta as elites. O que afeta as elites são os ladrõezinhos de carteira, de celular, de carro em Copacabana, a prostituição, a bandidagem, malandragem dali do Rio de Janeiro. Então, o que eles fizeram foi uma cena. Eles mataram 120 pretos e pobres, favelados, para poder, o Cláudio Castro melhorar a sua imagem no Rio de Janeiro. Isso é um fato, isso vai acontecer de fato, já está acontecendo. Ele precisava, por causa do julgamento dele. 2, reverberar no Brasil inteiro que a gente está vivendo sob um Estado, sobre o domínio do narcoterrorismo, do narcotráfico, do narcoterrorismo. E isso é muito grave, Joaquim, porque o que o Tarcísio vinha fazendo, por exemplo, vou dar o exemplo do Tarcísio do Castro, e o Castro fez agora, de alguma forma, tentar promover uma ruptura do pacto federativo. O Tarcísio foi para Brasília articular com o Centrão para poder votar uma anistia para bandidos. O Tarcísio foi para Brasília criticar o STF, uma instituição nacional. O Tarcísio faz críticas ao governo Lula e às próprias leis da federação que indicam que a intenção é, sim, mesmo que verbal, uma quebra do Pacto Federativo. E o Cláudio Castro fez a mesma coisa. Por quê? Ele foi em março, né, nos Estados Unidos, pedir que rotulassem, que colocassem, né, na lista o Comando Vermelho de organização narcoterrorista. Então, tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro nesses últimos dias é um plano de desestabilização do governo, de um governo que estava crescendo pelos próprios erros da extrema-direita, e eles iriam dar uma resposta. Isso estava bem claro para todos nós. Não ia ser simples, o Lula está muito bem e vai daqui a outubro dessa forma, porque está tudo bem. Não. A guerra continua, e eles foram no ponto mais sensível hoje no país, que é a questão da segurança pública. Porque você tem uma economia andando, apesar de tudo, você tem
emprego, apesar de não ser o melhor emprego, mas as pessoas estão empregadas e trabalhando. Você tem aumento do consumo, distribuição de renda. Você tem Então, episódio. Opa, vamos lá, Joaquim. tá certo. Não, o Rei, eu estava tentando. Agora, quando você estava falando de desestabilizar o Brasil, e na verdade a América Latina, Sim. isso ocorreu no Oriente Médio. Quer dizer, com a mesma desculpa lá, era do terrorismo, depois da Torre Gêmeas, então, com várias mentiras, com mentiras. A história da arma de destruição em massa. E aí, eu conversando com o Bustani, que foi diretor daquela agência de proibição, não proliferação de armas químicas, massa, proibição, ele esteve lá, fez a fiscalização e falou, é mentira, ele não tem projeto. Isso é mentira. E por conta disso ele foi ameaçado, depois ele deixou essa agência e ele fala, hoje tem muita coragem. Mas ele diz claramente que era um projeto, de fato. Você destruir, desestabilizar a região, aqueles que não estavam, e aí você acaba assumindo o controle das riquezas lá, particularmente o petróleo. Né? Então, o que você fala, enquanto você falava, achei muito interessante. Eu me lembrei dessa entrevista. Faz todo sentido. E aí você diz o quê? Você equipara o terrorismo. E aí você, olha, você diz assim, olha, o narcotráfico, na verdade, tecnicamente, pela literatura mundial, o terrorismo tem uma motivação ideológica. O caso do tráfico de drogas tem uma motivação de lucro. Ele tem característica e não terrorismo. Só que os Estados Unidos têm uma lei que diz que se houver terrorismo em alguma região, eles, Estados Unidos, podem intervir, aplicar sanções e podem até invadir o país. E aí você fica com uma espada dizendo, eles podem invadir a qualquer momento, porque temos terrorismo aqui. Achei bem interessante a sua colocação, que de fato me parece isso mesmo. Vamos desestabilizar aquela região, porque aí, para ter o controle sobre essa região, né? Justamente nesse momento em que há vamos dizer assim, um cenário positivo, né? Quando você fala da bioceânica, vai aproximar o continente da China, né? Do que hoje o maior comprador, vai aproximar, vai tornar muito mais fácil a logística para lá, o transporte para lá. Interessante. Então, eu pergunto para você se o governo, neste caso, qual você acha que deve ser a reação do governo para não entrar no jogo, porque veja como é que está, não entrar no jogo, veja a pesquisa de opinião. A maioria aprova, porque as pessoas estão com medo, você está manipulando as pessoas a partir do medo, não resolve. E aí qual seria a solução? Por exemplo, se você decretar uma intervenção no Rio de Janeiro, pode ser um desastre. Por que um desastre? Porque uma intervenção tem que ser aprovada pelo Congresso, e se o governo faz isso e perde no Congresso, acaba o governo, fica muito fraco o governo, né? Então, qual que você acha que deve ser a solução nesse momento, considerando que eu concordo com você, quando você diz que o narcotráfico precisa ser combatido, efetivamente. Claro. Porque é um problema para a comunidade, quem mora lá. Está vivendo num território dominado por bandidos, essa é a verdade. Não é terrorismo. Exatamente. A máfia que controla é exatamente máfia. Mata, faz o que quer. Então, o que você acha qual seria o melhor caminho do governo neste momento para não cair nessa armadilha que está sendo montada pelos governadores e atender ao interesse de uma potência estrangeira? Perfeito, Joaquim. Eu entendo o seguinte, teve uma foto que foi lamentável, foi aquela foto do Lewandowski com o Cláudio Castro. Aquela foto, assim, o governo pediu fazer uma GLO, uma intervenção, poderia sim, de fato, ser um passo pouco estratégico tomado no calor da decisão da FEB, como o próprio Lula diz. Só que o ministro da Justiça, num dia após 120 pessoas serem assassinadas, pousar de um lado do governador Castro, legitimou o Castro. Depois daquilo, ele começou a surfar onda. Veio Tarcísio, Ratinho Júnior, Caiado e Jorginho Melo, e fizeram aquela reunião lá não sei, esqueci o nome, da Liberdade. Mas eu acho que o Ratinho não participou, salvo engano. Acho que não, viu? Então posso estar enganado, tá? Peço desculpa. Mas ele reuniu esses governadores mais de direita, extrema-direita, para fazer essa pressão toda. E são todos governadores, assim, em especial o Tarcísio também está muito nesse lobby, para que se tornem como terroristas essas organizações.
O que eu penso é o seguinte, Joaquim, o governo já tinha feito o que tinha que ter feito. Ele fez na Carbono Oculto. Só que o que ficou parecendo é que foi uma mega operação que desmantelou boa parte ali do poder do PCC em São Paulo, em especial, só que parou por ali. E isso devia ser contínuo, porque o governo Lula, a questão é, rolou uma química com Trump, vamos negociar. Infelizmente, isso vai estar nas mesas da negociação agora. Olha só, Lula, você tem um país que tem narcoterroristas dentro. Então você vai ter que resolver isso de uma forma ou de outra. Isso vai servir como chantagem nas negociações. O que eu penso é o seguinte: a partir de agora, o governo federal tentar, primeiro, aprovar a PEC, por mais críticas que a gente possa ter à PEC da segurança pública, e existem essas críticas, tem que aprovar, e o governo tem que se descolar desses governadores de extrema-direita para fazer as investigações. Porque o Tarcísio tentou cooptar a Carbono Oculto. O Cláudio Castro fez o que fez no Rio de Janeiro. O que o governo federal vai ter que fazer é o seguinte: é por conta própria começar a desmantelar. E a gente precisa lembrar que o Cláudio Castro tinha proximidade com pessoas do Comando Vermelho, que nem aquele rapaz lá que era deputado das joias. Tá? E joias, ele mesmo. Fora todo o que a gente sabe em relação a que as milícias apoiaram a reeleição dele, nas zonas que as milícias dominam, que você teve ali um monte de coisa estranha com INEA, com diversos setores, com diversas entidades, com diversas instituições. Então, o Cláudio Castro é um cara que também tem o rabo preso. O governo precisa se descolar deles para o governo assumir a frente do combate às organizações criminosas. E isso primeiro, assim, uma coisa, Joaquim, você foi lá, matou 120 pessoas. Se você chegar hoje, o que você matou foi exército de reserva. Porque está todo mundo lá de novo, com um fuzil na mão. O que sobrou de fuzil, os caras estão lá para ganhar o dinheiro deles, para fazer o tráfico deles. A comunidade continua com medo, a comunidade continua com medo da polícia invadir de novo e sair matando todo mundo de novo. Nada foi feito na prática. Então, o que o governo federal tem que fazer? Assumir essa responsabilidade, tanto de auxiliar as comunidades com a presença do Estado, como também combater o narcotráfico, como o Boulos falou muito bem, que é onde ele está de verdade. Porque a droga, ela chega... Como que a droga chega, por exemplo, na favela? Ela é feita, ela é plantada na favela, ela é refinada na favela, a cocaína? Não. Ela chega por rotas que a Polícia Federal, talvez a Força Nacional, tenham que fazer, impedir que chegue na comunidade. E tem que ver de onde estão vindo. Então, está vindo da Amazônia? Então, assim, está vindo... Geralmente, cocaína vem do norte, né? Da região amazônica. Você tem que impedir que essa droga, primeiro, seja produzida no local onde ela está sendo produzida, já que é muito difícil dentro da floresta você ter acesso a todos os locais, é muito fácil você mudar a posição do refino, tudo. Você tem estradas, elas chegam por avião, com helicópteros, que nem no caso do helicóptero que você cobriu muito bem. Você chega pelas estradas, é coibir que essa droga chegue nas comunidades, tá? Para que você não tenha mercadoria para o tráfico. Agora, outra coisa, quem são os caras? O Comando Vermelho está também na Bolsa de Valores, o Comando Vermelho tem relação com fintechs, com bets e etc e tal, até onde a gente sabe, não é só droga que eles vendem. Eles têm um mercado bem grande, bem complexo que eles trabalham. Então é aí em cima desses caras onde tem que ir. Em especial, puxar para si a responsabilidade e trabalhar o tempo inteiro dando satisfação para a sociedade, porque assim, não é que o Lula saiu prejudicado nessa situação. A imagem dele, não. As pessoas não estão muito criticando, porque o Lula não queria que fizesse. Até que não. Só que, em médio prazo, isso vai se configurar como uma operação psicológica que pode, sim, lá na frente, reverberar com o discurso da extrema-direita de segurança pública, que pode passar a desestabilizar o governo Lula. Agora, o que é impressionante Joaquim, a mídia mainstream comprou de vez esse discurso de que bandido bom é bandido morto, que tem que sair matando mesmo, limpeza étnica. Inclusive, hoje, o Metrópolis fez um tweet em que mostra eu esqueci o nome dele, eu até anotei aqui, que é um líder... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é um líder...
anotei, não vou lembrar agora, é um líder uruguaio que trafica na América Latina inteira, falando que iria fazer ataque, juntar com Farc, com fulano, com ciclano, com Brasil, outros países, assim, literalmente fazendo propaganda pró-intervenção dos Estados Unidos. Hoje a mídia quer que essas facções sejam consideradas como narcoterroristas. E o problema maior, Joaquim, é que as pessoas não sabem o que isso significa. Se você é uma pessoa, um trabalhador que pega um ônibus 3 horas por dia e de volta, trabalha o dia inteiro, pega no pesado, se te falar assim, cara, você vai chegar em casa, você tem um cara na sua porta com um fuzil, vendendo cocaína. Você quer que isso pare? Quero. Então vamos fazer uma lei antiterrorismo. Ah, legal, eu quero. Ele não quer ver o cara na porta dele com um fuzil. Ele não quer tomar um tiro chegando do trabalho porque ele é preto e pobre. Ele não quer. Ele quer segurança, só que ele não tem ideia do que isso significa, do que está por trás disso. Tá? Ele não tem ideia do que significa na prática você autorizar uma intervenção de país estrangeiro. Então, assim, o que o governo precisa fazer é chamar para si toda a responsabilidade e tentar se descolar desses governadores e investir em propaganda pesada de combate ao crime organizado e, de fato, fazer esse combate. É o que eu entendo, que é o melhor caminho. Bem colocado mesmo. Exato, é que você quer, o cara que mora ali, ele quer paz, e estão vendendo uma mentira para ele, né? Até porque os governadores, o secretário lá da Segurança Pública já disse o seguinte, que está descartada qualquer hipótese de ocupar território, porque a polícia não tem efetivo, etc. Eu falei, então, se é assim, qual o objetivo de uma operação desse tipo que mata 120 pessoas, 121 pessoas, né, morreram, e você não tem... e qual garantia disso? Não tem projeto nenhum. Evidentemente que foi só um espetáculo, né, da morte. E eu acho muito curioso que você falou isso no começo, que é o seguinte, na verdade, é uma doutrina que está sendo criada a partir de Israel mesmo. Né? É do tipo seguinte, eu posso eliminar quem eu não quero. Não precisa de julgamento, isso dá muito trabalho. Tese, entendeu? Eu simplesmente posso matar criança, eu posso matar mulher. Israel foi o máximo, vou encurralando todo mundo, porque eu quero, porque eu sou mais forte e posso fazer. Isso é terrível, né? Eu imagino que... Mas não faz parte do... Isso que eu queria ouvir você, como com a tua experiência da análise geopolítica, né? Não é um erro, né? Isso é um projeto. É um projeto, Joaquim. E 3 anos de genocídio do povo palestino, que é bom sempre reforçar, continua acontecendo. As pessoas estão morrendo de fome porque não chega comida. As pessoas estão morrendo por causa de farinha, sendo fuziladas por causa de 1 quilo de farinha na Palestina. Tem que ser denunciado o tempo inteiro. Mas sim, é o mesmo 3 anos de genocídio do povo palestino, talvez tenha ajudado a classe média brasileira olhar mães, avós e pais chorando na frente de centenas de corpos e achar que está de boa, que está tranquilo, que é normal. Então, assim, você falou muito bem... Normalizando, né? Que coisa absurda. Normalizando, relativizando. Normalizando. Relativizando, eram bandidos. O que, na verdade, eles querem dizer é que eram pretos e pobres, que são descartáveis, são de reserva, que não servem para nada, que não são bem-vindos na sociedade. É isso que eles estão mostrando. E isso é muito perigoso, assim, porque você traz de volta todo o ódio que foi construído no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Tá? Com toda essa guerra híbrida que aconteceu. Você está trazendo à tona, a flor da pele, mais uma vez, todo esse ódio, toda essa divisão. Aí, se eu vou na padaria comprar um pão, que eu nem fiz 6 da manhã, eu acordei cedo para trabalhar, fui comprar um pãozinho fresquinho. Cheguei na padaria, 2 tiozinhos super animados, bandido bom é bandido morto, tem que matar... Joaquim, eu moro num lugar que tem 4 mil pessoas, que não tem violência. Tem que matar os bandidos daqui também, é assim que se faz. Então, isso vai crescendo na sociedade. E daqui a pouco você vai se aproximando do clima da eleição, e que já está um clima bem pesado de disputa, e isso vai ser utilizado. E você disse muito bem, Joaquim, os Estados Unidos, quando cai o Muro de Berlim, eles se sentiram livres para tomar conta do Oriente Médio, da Ásia Ocidental ali.
E eles destruíram Líbia, Líbano, Síria, e Iraque e Afeganistão. Tinha muito problema de tráfico ali, inclusive, também, né? Eles eram narcoterroristas, que eles falavam, por causa da papoula, do ópio. Mas eles começaram a dominar tudo lá para pilhar. E em 2020, o Trump falou assim, cara, ele pensou, deixa eu pensar aqui, por que eu vou brigar com o Irã do outro lado do mundo se eu tenho aqui no meu quintal a maior reserva de petróleo do mundo? Ele falou isso em 2020. Falou. No outro mandato. Ele falou isso, exatamente, no fim do mandato dele. Então, assim, aí você pega o cenário histórico de 2025. Eles, assim, uma coisa que tem que ser dita também, tá? O Trump foi eleito dizendo que acabaria com a guerra na Ucrânia e com o genocídio na Palestina. Enquanto ele falava que a guerra da Ucrânia ia acabar e não acabou, Israel pegou metade do projeto do Grande Israel. Destruiu Gaza, destruindo a Cisjordânia, Líbano, Síria, destruiu o eixo da resistência, onde eles chegaram na fronteira final, que era o Irã. Aí eles viram, olha, aqui é vespeiro, eu não vou me meter. O que os Estados Unidos fez? O Trump, malandramente, palmas para ele, porque dentro da lógica dele ele fez certo, tirou dele da Ucrânia, jogou a bomba no colo da Europa, né? Virou para o Irã e falou, vou jogar 2 bombinhas aí, você diz que fez um prejuízo e a gente para a guerra aqui. E o que ele faz? Pega todas as tropas e joga para a América Latina. Hoje, aqui no Mar do Caribe, você tem a maior concentração de tropas dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você passou décadas de Guerra Fria e você não teve isso em lugar nenhum. Nem no Oriente Médio, nem na Ásia, que eles estavam em disputa o tempo inteiro. Então você vê que eles se deslocam, eles vêm, olha, não vou brigar lá, porque lá agora você tem a China, a Rússia, a China, um monstro gigante, você tem a Rússia com um grande arsenal, com uma grande organização, com um líder muito poderoso, que tem tudo para fazer frente a minha hegemonia. O que eu vou fazer é me retirar, vou para a minha colônia, né? E assim, o que é mais interessante, Joaquim, na lógica trumpista, o último elo da corrente da Rota da Seda é a América Latina. A China aqui, se você constrói a bioceânica que liga Pernambuco ao Pacífico, ao porto de Xangai, no Peru, você simplesmente alterou toda lógica, toda logística de poder dos Estados Unidos comercial no continente. O Canal do Panamá vai ser praticamente inútil, né? Ele vai, assim, você vai ter toda a América Latina, talvez o México use o Canal do Panamá, mas você vai ter rotas na América Latina muito melhores para o comércio do que você tem hoje. Então, assim, eles estão vendo também que a América Latina está sendo dominada, não dominada porque a China não domina, ela faz parceria, bem diferente, né? É a diplomacia do panda, diferente da diplomacia canhoneira. Eles davam um pandinha de presente, lembra, para o zoológico local, quando eles visitavam, assim. Então, a China oferece crescimento, a China está fazendo do Peru uma das principais rotas comerciais. O Peru, um país pequenininho, a China está fazendo uma das principais rotas comerciais do mundo. Você acha que isso não é interessante, o povo do Peru? Se você for lá hoje, o Peru está conflagrado. Exato. Você teve um golpe da extrema-direita e agora a extrema-direita da extrema-direita está dando um golpe na extrema-direita. Exatamente. Então, tudo acontecendo no continente. Para o presidente lá, para desestabilizar mesmo, de fato, uma coisa absurda. Não tem um motivo. Esse que não tem um fato detonador desse processo de afastamento. Interessante isso. E foi muito rápido. O Congresso é que decidiu lá. Muito rápido. E se você for, como eu estudo isso, eu pesquiso bastante, mas se você for em sites tipo Atlantic Council, Rand Corporation, Chatham Housing, que são esses think tanks e fundações que lidam mais com geopolítica e guerra, o site da Southcom, que é importantíssimo ver, que é do Comando Sul dos Estados Unidos, em 2023, eles estavam falando o seguinte, que o Porto de Xangai estava próximo a ser construído e que se tornaria a principal rota de narcotráfico do mundo, tá? Isso em 2023, com posto de construção. E que, por ser um porto de água profunda, seria a base chinesa na América Latina para ameaçar os Estados Unidos. Então, eles estão tentando já desestabilizar o Peru desde 2023 com esse papo de que o porto de Xangai seria
uma espécie de base naval da China, o que a gente sabe que não é verdade. A China não tem presença militar no Peru. A China tem, se eu não me engano, um barco militar que navega pelo continente aqui, mas é dentro de um tratado internacional, uma coisa bem dentro do padrão mesmo internacional, dentro da lei. Então, assim, o que eles estão criando aqui eu preciso afastar a China da América Latina. A América Latina é um continente riquíssimo, cheio de riqueza natural, desarmado, tá? Desarmado. Assim, a Venezuela se modernizou? Sim. Tem condição de encarar os Estados Unidos? Não. Não tem. Não tem. Então, vamos ser sinceros. Outra coisa que eu acho importante, Joaquim, que me perguntam muito. Rei, você acredita que eles vão invadir a Venezuela? Não, eles não vão invadir a Venezuela. O que eles vão tentar fazer, primeiro, é essa psy-up, né, essa operação psicológica que está acontecendo, e segundo, o que pode acontecer, espero que não aconteça, é o que a gente viu acontecer com os nossos irmãos palestinos, acontecer com os nossos irmãos venezuelanos. Caracas sendo bombardeada, crianças e mulheres morrendo, porque o soldado americano não vai botar o pé na Venezuela, porque ele não tem condição de tomar o território. E o que é mais impressionante, Joaquim, para ver que eles querem por tudo. Vamos imaginar que eles consigam matar o Maduro, destituir o Maduro e colocar a Corina. Eles nunca vão conseguir extrair nada da Venezuela, porque você vai estar numa guerra civil imensa. Você tem uma milícia popular lá enorme. Você tem um exército, pode até se dividir, mas você tem muita gente comprometida com a Revolução Bolivariana. Então, eles não vão conseguir explorar terras raras, explorar diamante, explorar ouro, explorar petróleo, porque as milícias não vão permitir. Então, assim, o que eles estão fazendo é desespero, é puro desespero, porque eles estão vendo o poder escorrer pelas mãos, toda a hegemonia de um século e tanto escorrer pelas mãos, e eles têm na América Latina o baú de ouro deles. E, assim, isso é muito preocupante. E quando o império cai, ele cai atirando, não é? O que a história nos diz. O problema é que a gente está na mira. Nós somos o primeiro do alvo, somos o primeiro alvo. Tá? Então, isso é tudo muito preocupante. Olha, mas tem uma coisa que é a seguinte, mas o objetivo talvez não seja explorar a riqueza. Já tem. Mas, olha, se não é para mim, não vai ser para ninguém. Bagunça, entendeu? Quer dizer, se a China tem um projeto de desenvolvimento aqui, claro que isso ela vai aumentando a sua influência. Os Estados Unidos, que sempre tiveram aqui a América Latina como a sua área de influência, né? É o que eles sempre tiveram. Então, vou fazer o seguinte, olha, eu derrubo a Venezuela, gero caos lá, como aconteceu no Iraque. Gero caos na Síria, eu gero caos na Líbia. Sim, mas o petróleo vai continuar circulando e quem controla no fundo sou eu, entendeu? Isso no caso do petróleo. Assim, se a China vem com um projeto de civilizatório, não, eu vou bagunçar aquela região. Porque nós nunca vimos isso que está acontecendo. Né? Você tem os Estados Unidos já com uma frota e afundando barcos. Ele está mostrando poder, né? Está dizendo, eu vou fazer o que eu quero. E agora está dizendo... E eu não duvidaria se eles matassem o Maduro, entendeu? A partir de fora, entendeu? Eu acho que sim. Bombardeasse o palácio, coisa assim, falando, vai, em algum momento, entendeu? Mas assim, você tem toda a razão, eles não vão conseguir ocupar. Não tem como ocupar. Uma coisa que é interessante é o seguinte: necessariamente o comércio na América do Sul tem que ser feito por rota marítima, né? É pouco que a rota aérea consegue desaguar de produtos. Você não vai vender soja, minério por avião. E o que eles estão tentando fazer é cercar o Atlântico Sul e falar, olha, daqui, com a desculpa de combate ao narcoterrorismo, daqui ninguém passa. As águas internacionais são minhas, ou seja, aí vocês começam, eles têm muitos artifícios jurídicos, né, Joaquim, nos Estados Unidos para poder promover isso. Por exemplo, eles falam que oficialmente agora o Brasil é um país que tem narcoterrorismo. Aí você tem no Porto de Santos, ou qualquer outro, de Suape, qualquer outro porto, saindo soja, petróleo, gás, milho, tudo para a Ásia. Sabe o que eles fazem? Eles conseguem impedir que esses navios saiam, ou saiam com muito atraso. Você cria um prejuízo enorme. Eles podem parar esses navios em águas internacionais e ficar 3, 4 dias fazendo inspeção no navio. Isso para quê? Para achar droga? Não, para impedir mesmo que o comércio se concretize.
Cada hora de atraso são milhões de dólares que você vai ter. Então, eles têm mecanismos internacionais mecanismo deles, né, internos, que permitem ele fazer esse tipo de ação na América Latina. Então, isso é muito perigoso. Aí eu deixo para você e para a comunidade um questionamento que eu estou fazendo há um tempo já, tá, Joaquim? Você tem hoje, dos seus 300 e tantos bilhões de reserva, você tem 275 bilhões em dólar no eixo OTAN, Estados Unidos, União Europeia. Cadê o Brasil fazendo o resgate disso, cara? Você não está vendo que está sendo atacado de todos os lados? Cadê o Brasil comprando ouro? Cadê o Brasil mudando o local? Porque hoje o Irã já foi ameaçado e sancionado, a Venezuela foi ameaçada e sancionada, e hoje eles querem literalmente roubar o dinheiro russo, tá? Para poder bancar a Ucrânia. O que impede deles falarem, nós vamos congelar as reservas brasileiras e roubar um pedacinho para combater o narcotráfico dentro do Brasil? Para dar na mão, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro ou de algum Bolsonaro. Porque uma coisa que eu acho interessante a gente pensar o seguinte também, Joaquim. Quem interessa ao Trump, de verdade? O Lula a gente sabe que não interessa. Porque é um desenvolvimentista, um soberanista, é um nacionalista, é como ele diz, um socialista moderno, tá? Como ele diz. Ele não interessa. O Bannon mesmo já falou que o Lula seria o grande empecilho para o crescimento dessa extrema-direita conservadora global. Mas o que interessa de fato para o Trump? O Trump sabe que os agricultores dele não estão conseguindo vender soja, porque o Brasil está vendendo toda a soja. Eles precisam acabar, por exemplo, com o projeto da ferrovia bioceânica. Eles precisam acabar, por exemplo, com o projeto da China com o Brasil aeroespacial, entre muitos outros que tem. Não só com o Brasil, com a América Latina inteira. O que eles querem para o Brasil, de fato? O Lula não é. É o Tarcísio. Quem que o Tarcísio representa? O Tarcísio representa uma burguesia nacional, vamos lá, do agro, da indústria, que vende para onde? Para a Ásia, para a China. Então, assim, o Tarcísio também não seria capaz de quebrar como o Bolsonaro não foi. Rachar com a China e simplesmente cortar relações para que, por exemplo, os Estados Unidos seja favorecido. Quem é o único grupo capaz de fazer isso? É o grupo bolsonarista. Você acha que o Eduardo Bolsonaro já não prometeu mundos e fundos? Eu te entrego tudo de mão beijada se você me colocar no poder ou botar meu pai no poder de novo? Porque essa direita brasileira aí, canalha, mas essa burguesia nacional, eles têm muito interesse na China. Porque a China que hoje o Brasil é o que é por causa da China, da parceria com a China. Então esse tabuleiro é muito truncado. Eles estão jogando de forma a desestabilizar tanto o governo Lula quanto desestabilizar uma possibilidade, inclusive, de uma terceira via. Eles precisam de alguém que sejam alinhados a eles. Se é difícil você invadir, ocupar a Venezuela, imagina o Brasil. Imagina o tamanho do brasileiro. Né? Agora, você pode deixar o Brasil, seja lá qual for o governo, com uma espada sobre a cabeça, né? Da história do terrorismo. E você tem mecanismos de cooperação. O Tarcísio foi lá falar, foi pedir isso. O que eles sempre usaram a DEA. Eles usavam a DEA para poder entrar em outro país e ficar interferindo em outro país. Fizeram isso. Entendeu? Usavam Tarcísio e Castro foram lá. A prática do terrorismo e dizer, olha, se você não fizer o meu jogo, eu vou pôr sanções contra você, eu vou prejudicar teu país. Aí, seja lá qual for o governo, você faz o governo se dobrar. Pelo menos essa seria a intenção, né? Exatamente. Aí o que acontece? O Lula vai negociar. Eu fiz uma lista, um artigo que eu escrevi para o Código Aberto, para o 247, que eu listo 16 pautas possíveis de negociação, tá? Entre Brasil e Estados Unidos. Não vou falar todas agora também, que eu nem lembro, mas é muita coisa. Mas você tem algumas que são muito sensíveis. Por exemplo, terras raras, regulação das big techs, data centers, a imposição de lei magnífica, tarifa. Aí vamos supor, você está lá negociando, aí o Brasil fala, olha, terra rara, eu tenho bastante terra rara, a gente pode fazer um bem bolado aí. Exato, eu desenvolvo a tecnologia de refino e você compra de mim e eu te dou preferência. Desenvolve meu país e te ajuda. E seria uma boa negociação, não seria? Você fazia o refino, tudo aqui. Só que aí o Trump pode virar e falar, mas olha só, isso não me interessa. Por quê? Porque o seu país está envolvido com narcoterrorismo. Sim.
E se eu te acusar de narcoterrorista? E se eu começar a falar que você não quer negociar porque você quer favorecer ao narcoterrorismo? Porque você tem seus interesses internos e a China, como eles colocam como um narco-estado também, que é fentanil, isso, aquilo. Então, eles têm essa carta na manga agora que eles não tinham antes. Tá? E isso é muito perigoso. Por exemplo, a questão dos dados... Outra coisa que pode ser feito, por exemplo, como eles, se houver terrorismo no Brasil, for considerado, né, que não é, mas o narcoterrorismo, eles podem aplicar sanções, por exemplo, a bancos, de forma a pressionar os bancos a derrubarem o governo aqui dentro, ou pressionarem, lobby e Congresso Nacional, enfraquece o país. Falar, sim, não vai... eles podem fazer... Você vai ficar o tempo inteiro. Eu tenho um país, aquilo que você falou no começo, com os canhões apontados para mim, ainda que metaforicamente. Eles podem me invadir, porque agora o terrorismo justifica, pela lei americana. Está voltado para mim. Então eu não posso desagradar esses caras. China, lamento, eu não vou fazer. Você nem vai provocar essa situação. Você vai governar com medo, certo? Tá? Exatamente. Está sendo violada. É o medo. Fala, eu não vou mexer com eles, porque eles podem prejudicar fortemente. Não, e eles estão jogando com isso, e assim, eles não estão jogando com um político, que é o Lula, que é um político que está no jogo de interesse. Ele está jogando com um cara que é a maior personalidade política do nosso tempo, no mundo, que é o líder com o maior soft power global, e que está com 80 anos de idade e que não vai jogar a carreira dele fora, não vai jogar a história dele fora. Só que tem um problema aí, Joaquim. O Lula, diferente de outros políticos, ele ama o povo dele. E ele não quer ver o povo dele sofrer sanções bravas, como, por exemplo, o Irã e Venezuela sofreram. Ele não quer ver o povo dele sendo ameaçado com canhão no litoral. Imagina, no Rio de Janeiro, canhão dos Estados Unidos apontado para a gente. O Lula é o tipo do cara que não quer ver isso. Ao mesmo tempo, ele sabe que se ceder nessa configuração que a gente está do tabuleiro geopolítico, ferrou. Vai ser décadas e décadas de dominação que vai culminar com essa grande... Que um momento a guerra vai chegar, né, Joaquim? Eu estava vendo hoje que um dos meus orientadores mandou um vídeo da OTAN de 2018, fazendo a propaganda da Grande Guerra. E eles botam 2030 como essa Grande Guerra. E se você pega o plano da OTAN para a Europa, por exemplo, da União Europeia, eles querem estar militarizados até 2030 para poder, supostamente, fazer frente à China e à Rússia. Então, assim, a gente está numa sinuca de bico. A gente poderia tirar muito proveito desse cenário todo. Um país com uma economia gigantesca, um país... Cara, o Brasil é uma superpotência, já. O Brasil é uma superpotência. Não tem bomba atômica, não tem exército, mas o Brasil é uma superpotência global. Então a gente poderia aproveitar muito isso, e eles não vão deixar, porque eles sabem que se deixar o Lula jogar solto dentro da grande área, vai ser gol, cara. Eles vão tentar quebrar a perna do Lula antes de ele chutar para gol. E isso é um perigo, assim. Então, assim, o que eu penso? Assim, um diagnóstico final. Trágico o que aconteceu no Rio. Assassinato, uma chacina, um crime, sabe? Bandido bom é bandido julgado, condenado, que cumpre a pena e, de preferência, saia reabilitado. Não é bandido morto, que se você não mata, você não tem a chance de julgar. Tá? E o Brasil proíbe execução. Para começar. Então, a questão é a seguinte. Esse episódio serviu para uma coisa. Teve uma serventia para o campo progressista e para o campo democrático. Entender que o jogo está sendo jogado e que nós não tínhamos aberto vantagem no placar. O Lula está melhor hoje do que estava antes? Está. Só que tem um grande desafio pela frente. E o campo progressista, o ecossistema progressista, hoje tem essa missão de que é ser extremamente estratégico no seu jornalismo, como o 247 e outros meios, para que a gente consiga construir literalmente, Joaquim, as trincheiras dessa guerra híbrida com as unhas, que é o que a gente tem de arma, são nossas mãos. É aqui o Léo, você e o pessoal do 247, é o pessoal da FOL, do GG, da TVT, é a galera se organizando e cavando a trincheira com a mão, porque eles têm as armas, eles têm o capital, eles têm os algoritmos, o que a gente tem é a veia de luta, é o que nós sempre tivemos, e que sempre ganha, tá? A gente sempre vira o jogo.
Só que está cada vez mais complicado e cada vez exigindo mais estratégia do governo. E eu, assim, não sei se dá tempo, mas eu queria só fazer um último exemplo, que eu acho que é importante, tá? Lembra quando deu o escândalo do Pix? Aquilo tudo, aquele problema do Pix, aquilo tudo poderia ter sido resolvido. O Nicolas Ferreira atingiu 300 milhões de pessoas. Joaquim, se você é um estadista, você é um gestor, e você tem que mexer numa coisa que é sensível para a sociedade, mas você precisa mexer. Você não vai preparar a sociedade para isso? Se há 3 meses antes o governo faz assim: povo brasileiro, o Pix é um grande avanço para todos nós. Só que o narcotráfico, as milícias, empresários que não querem pagar impostos, criminosos assim, estão utilizando o Pix. Nós precisamos aperfeiçoar isso. Se ele fala 3 meses isso, quando ele anuncia a mudança, ia ser aplaudido. Todo mundo ia bater palma. A forma como foi feito foi um desastre, né? Foi, exatamente. Aí, quando tem a carbono oculto, aprendeu, o governo está aprendendo. Cara, as propagandas vieram sair agora. Fez a imprensa deu, mas sem propaganda, não tinha propaganda, mas a imprensa falou muito. Exatamente. Não, falou. Mas assim, o governo não soube aproveitar, manter isso na pauta. Que se desde aquela época tivesse propaganda e ações continuadas, você estaria blindado. O banho de sangue do Cláudio Castro, né? Exatamente. Mas seria mais difícil. Exatamente. É trabalhar de forma mais estratégica, antecipar, criar uma vacina, inocular a sociedade para o que vai vir de desinformação, tá? E assim, pelo visto, o mote vai ser segurança pública. Vai ter outros, tá? Vão inventar corrupção, vão inventar um monte de coisa, mas pelo que eu entendi... O INSS eles já perderam, eles tentaram derrubar o governo via INSS. A posição de embate... Não deu certo. Entendeu? Perderam. Entendeu? Agora... O governo foi para base do Paulo Pimenta, a base do PT no Congresso, também o PSB, foram para cima e desarticularam um movimento que é para derrubar o Lula. Eu vou ter que encerrar, são 10 horas agora, que tem o Nego Tom. Mas aí suas últimas considerações, por favor. Nada, é sempre um prazer conversar contigo, Joaquim, com a comunidade 247. Dar um abraço no Nego Tom aí, em todo mundo, mandar um beijo. E quando convidar, tu aí, e assunto não vai faltar, né? A gente sabe disso. É um prazer estar contigo, cara. Valeu, Renato. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos. Obrigado, você também. Valeu, gente. Um abraço a todos. Um grande abraço. Boa noite a todos. Até mais. Tchau. Boa noite.